43 Os convites de cada um. O delegado Abraão coçava a cabeça encarando os filhos, Rafael e o pastor Tiago, como se não bastasse todos os problemas que eles estavam enfrentando ultimamente. Eles ainda envolveram o pastor no assunto ao qual não se deve mencionar. O que o senhor vai fazer com isso? Perguntou Eric. O delegado tornou a olhar toda aquela papelada em cima da mesa. Até aquele momento ele estava atrás de Albert por causa do tiroteio no resort abandonado. Afinal, não havia provas concretas contra ele em todas as tentativas de assassinato contra a filha. Mas ali estava o testamento dos pais dele deixando toda a fortuna da família para Alicia, a esposa do filho e, na falta dela, para a filha Samara. Além de provas de seu envolvimento com tráficos de drogas e de mulheres. Mas uma vez o delegado passou a mão na cabeça. Não me basta um lunático que quer destruir a cidade. Vêm os lunáticos de outras cidades, pensou frustrado. Eu já acionei a Polícia Federal pedindo ajuda para este caso. Sinceramente não creio que ele ainda esteja por aqui. Respondeu cansado. Eu tenho certeza que ele está. Disse Rafael, todos os olhares foram para ele. Segundo a Valentina, ele não sabe que o testamento do pai estava com ela. Mas ele sabe que está desaparecido, então manter a Samara viva é sempre um perigo. Isso sem falar que agora estamos com todas as pessoas que podem destruí-lo. Isso é verdade. Concordou Isaac. E quanto ao testamento falso no bar do Ivil? Não há nada no cofre. Respondeu o delegado frustrado. Inclusive, estava aberto quando chegamos lá. Talvez o Ivil tenha pegado o conteúdo em alguma de suas escapulidas do hospital. Sugeriu Isaac. Não. Responderam Eric e o sogro, todos os olhares voltaram para os dois. Vocês têm alguma coisa para nos contar? Perguntou o delegado cruzando os braços. Eu não posso falar, porque o que me foi confiado foi pelo sacramento da confissão. Respondeu o pastor sério. Eric? Perguntou o pai. Eu não posso falar porque me foi confiado pelo sigilo da medicina. Eric. Exclamou o delegado acertando-lhe a cabeça. Isso não existe. Claro que existe, pai. Já imaginou como vai ficar minha reputação se eu sair por aí falando dos problemas de saúde dos meus pacientes? Eric, por que você está testando a minha paciência? Perguntou irritado. Não quero saber do quadro clínico do seu paciente, se bem que preciso saber disso também para levá-lo à prisão. Isso, papai, é para o senhor não ficar mais nos escondendo coisas. Está vendo o quanto que é ruim? Retrucou Eric sorrindo, se escondendo atrás do sogro. Todos sorriram quando o delegado se levantou indo atrás de Eric. Você acha que seu sogro vai te livrar de mim? Está muito equivocado. Disse ferozmente e o pastor ficou entre os dois. Meu filho, você não pode falar assim com o seu pai. Disse tentando manter a pose de severo, e quanto ao senhor delegado. Não pode querer bater no seu filho porque ele já é um cavalo crescido e minha filha vai ficar muito irritada se o marido chegar na casa dele ferido. O senhor me chamou de cavalo? Perguntou franzindo o senho enquanto o delegado se acabava de rir. E pior ainda, chamou sua filha de égua. Chamei? Oh, meu filho, desculpe-me, eu ia dizer moço crescido. Jamais te chamaria de cavalo e menos ainda minha filha de égua. Disse inocentemente. Eu não quero pôr lenha na fogueira, mano. Mas eu acho que ele quis dizer cavalo mesmo. Veja que ele nem refletiu e se recordou imediatamente do cavalo crescido. Disse Isaac sério. Mas os olhos eram um puro deboche para o irmão mais velho. Não quero mais brincar com vocês. Retrucou Eric fingindo-se ofendido. Eu vou colocar a confeiteira Isabela, vulgo minha esposa e advogada dos oprimidos, nas horas vagas, para ter uma conversinha com todos vocês. Aí sim, eu quero só ver a pose de vocês humilhando a pobre fera, principalmente o senhor meu sogro. Eu me recuso a acreditar que você vai ter coragem de pôr uma filha contra um pai. Disse o pastor chocado, sacudindo a cabeça. Eu também me recuso a acreditar nisso. Disse o delegado no mesmo tom, voltando para a sua cadeira. Eu acho isso incrível. Disse Isaac pensativo. O quê? Perguntou o delegado, voltando a guardar os papéis na maleta. A facilidade que o senhor e o pastor Tiago têm em se unir contra o coitado do meu irmão. Disse sacudindo a cabeça. Você está querendo alguma coisa ou o seu irmão te prometeu alguma coisa? Perguntou o delegado sorrindo. Todos sorriram.
Palhaçada, começou Eric desiludido. Não importa se você é uma fera, ou um médico renomado e importante da cidade. A família será a primeira a te pôr para baixo. Concluiu abaixando a cabeça triste, ficando assim por 5 segundos. Todos ficaram em silêncio o observando. Pronto, meu momento de fera injustiçada já passou, vamos falar sobre o caso Evil. Meu filho, você não faz essas coisas diante de estranhos não. Faz? Perguntou o delegado com ar preocupado. Pelo menos 3 vezes ao dia, para não ser esquecido e injustiçado novamente. Respondeu seriamente. Pastor Tiago, esse humor ele adquiriu depois de te conhecer. Lembrou o delegado. Não posso falar o contrário, disse o pastor orgulhoso. Quando o conheci ele parecia mesmo um velho rabugento. Gente, eu disse que já vou falar sobre o Evil. Já podemos esquecer a minha pessoa, ou chamo mesmo a minha esposa. Concluiu sorrindo. Os dois senhores ergueram a mão em rendição. Como vocês sabem, desde que eu soube que ele escapou do hospital, tenho tentado descobrir o que estava acontecendo. Afinal, de fato ele estava inconsciente todas as vezes que o visitei. Tem certeza disso? Ele pode apenas fingir muito bem. Argumentou o pai. Tenho sim, que Deus me perdoe. Mas cheguei ao cúmulo de queimar a mão do coitado com chá quente. Meu filho. Disseram o delegado e o pastor. Mas o cara está em coma e sai andando por aí? Tem alguma coisa errada. Enfim, eu fiz alguns exames de sangue e descobri que ele estava de fato dormindo, porque a quantidade de sonífero no sangue era o suficiente para ele dormir dia e noite sem acordar. De certo modo ele estava mesmo em coma. Por que o Caetano o deixaria dormindo? Para o acordar depois? Perguntou Isaac. Sogro e genro entreolharam-se. No início era para deixá-lo desacordado apenas enquanto ele tivesse consulta comigo. Isso até eles conseguirem tirá-lo do hospital. Essa era a ideia, ajuda-lo a fugir. Mas o Evil acredita que aconteceu alguma outra coisa naquela noite, porque quando ele voltou para o hospital não era para o Caetano administrar o sonífero nele. Ele disse que ficou agitado e não conseguia dormir. Porque o próprio Caetano disse que o Albert estava vindo para cuidar pessoalmente dos filhos. E quando ele finalmente conseguiu dormir. Dormiu até ser tirado do hospital em chamas e mandado para o Hospital Central novamente. Graças a Deus que o Caetano está de férias do Hospital Central. Logo, ele não tem acesso aos pacientes e como a polícia está vigiando o Evil, não foi possível administrar o sonífero novamente. Esse Caetano é mais liso que quiabo. Disse o delegado. Não consigo pegá-lo, o homem está limpo. Até a desculpa esfarrapada que ele inventou para encontrar o Albert no resort é válida. Resmungou Rafael. O delegado o encarou em um aviso mudo. Desde que começara a trabalhar com o rapaz, pela primeira vez teve que intervir para ele não agredir uma pessoa. Quando foram questionar Caetano sobre a razão de se encontrar com um possível assassino em um local abandonado, ele apenas os encarara sem nenhum traço de surpresa ou receio e sorriu dizendo que apenas estava atendendo a um amigo da faculdade que estava tentando se acertar com os filhos enquanto eles o denegriam pela cidade. O Evil disse quem matou o Jerônimo? Perguntou Rafael desviando o olhar do delegado. Não. Ele não sabe e disse que eu não acreditaria em alguns dos nomes que estavam lá, e poderia ter sido qualquer um deles. Se vocês tivessem me contado antes eu teria exigido uma análise das digitais no corpo do Jerônimo. Frisou o delegado. Não iria adiantar, segundo o Evil havia uma mulher prudente. Ela disse que o plano de suicídio poderia não dar certo. E por via das dúvidas era para ele limpar todo o corpo e pegá-lo com luvas. Não seria encontrado nenhuma digital, o que descartaria a hipótese do suicídio, mas não apontaria o assassino. Disse Eric. Ele falou quem era o homem de terno com ele? Perguntou Rafael. Eric assentiu. Um advogado chamado Fernando. Por que ele não entregou quem estava na casa? Se entregou o tal Fernando facilmente? Perguntou Isaac. Isso está estranho. Porque eu disse que vocês o viram. Então ele pensou que se vocês vissem o homem por aí o reconheceria, então qual a necessidade de mentir? Ele disse também que o cara é importante e conhecido. Foram essas as palavras dele para mim. Disse erguendo a mão. Você disse Fernando e que é advogado? Delegado, o advogado no quarto do Hector. Disse Rafael confuso, mas eu não o reconheci no homem com o Evil apesar de terno.
Estava com os cabelos revoltos, a roupa bagunçada. Olhou para Isaac. Que advogado, pai? Perguntou Isaac. Esposo da professora Cíntia. Aquela que as pessoas dizem que ficou louca depois que o irmão morreu? Perguntou Isaac curioso, o pai assentiu. Eu o conheço e o cara daquela noite não era ele. Disse intrigado. Ou era? Perguntou encarando Rafael. Não sei, eu também não o reconheci do hospital. Será que o Ivil mentiu? Perguntou Eric. Não creio. Respondeu o pastor. Vocês prestaram a atenção ao homem? Você seria capaz de desenhá-lo, Rafael? Pensativo, Rafael fechou os olhos, inclinou a cabeça delicadamente, sacudindo-a frustrado. Não. Realmente não prestei atenção no cara. Disse Rafael frustrado. Eu também não. Comentou Isaac tão frustrado quanto o amigo. Acho que nunca vi esse senhor Fernando descomposto. Não consigo nem associar os dois homens. O delegado pegou papel e lápis. Rafael, desenhe o que você se recorda dos homens nas duas situações. Ele suspirou riscando rapidamente. Terminou entregando ao delegado. O que o senhor acha, pastor? Perguntou entregando-lhe os desenhos. Não sou especialista, e estou sugestivo por causa do que me foi confiado. Mas acredito que seja assim a mesma pessoa. Se ao menos eu tivesse conseguido uma foto dele, mas eu só estava preocupado com o Ivil. Lamentou Isaac. Por enquanto vamos esperar pela resposta da Polícia Federal. Se vocês encontrarem qualquer um deles, por favor, me liga. Não quero nenhum de vocês correndo qualquer tipo de perigo, vocês compreenderam? Rafael? Compreendi, delegado. Respondeu sério, ainda se recordava do sermão que ouvira por entrar no hospital em chamas. E eu faço o que com aquele assassino hipócrita? Perguntou Eric irritado. Ele ansiava pelo momento em que Caetano fosse preso e Rafael não o censurava por isso. Infelizmente meu filho não tem nada que possamos fazer. No caso do incêndio no hospital ele tem álibi, e já verifiquei. Eu tenho um compromisso, preciso ir. Disse Rafael olhando as horas e levantando-se. Eu também vou contigo. Vou sair com minha digníssima esposa. Disse Eric empolgado, despedindo-se dos outros. Leve meu abraço à minha nora e meus netos. Disse o delegado. O filho assentiu sorrindo. Por que o Ivil está tão prestativo? Perguntou Rafael ao saírem da casa. Por causa do garoto Bernardo, e também porque ele acredita que vão matá-lo. Mais cedo ou tarde. Ele não quer que o garoto fique desprotegido depois que ele morrer. Você acredita nessa afeição dele pelo Bernardo? Perguntou cético. Sim. Esses meses que o Bernardo ficou na responsabilidade dele, ele acabou se apegando verdadeiramente a ele, e a reação dele quando eu disse que o Albert só não o matou porque você estava lá não foi fingimento. Eu só não sei se o garoto vai acreditar nele. Amanhã eu vou perguntar se ele faz ideia de quem possa ter pegado os documentos do cofre. Quando ele vai receber alta médica? Eu quero falar com ele antes. Meu pai não te quer perto de nenhum deles. Disse-o encarando. O Ivil está na custódia da polícia, eu não estarei sozinho, não se preocupe, não farei nenhuma bobagem. Acho isso uma péssima ideia, mas sei que não importa o que eu fale, você vai vê-lo. Rafael assentiu. Amanhã ele será levado para o presídio. Acha mesmo que eles tentarão matá-lo? Eu realmente não sei. Mas ele está mesmo com medo disso. A última conversa dele com o Albert e o Ricardinho não fora muito amigável. Por causa do Bernardo? Perguntou e Eric assentiu. O Albert não ficou feliz pelo filho estar limpo há tanto tempo. O garoto é uma ameaça para ele. Coitados da Samara e do Bernardo. Com um pai desse, e eu que achava meu pai horrível. Nem me fale. E eu? Que não queria perdoar o meu por ter me abandonado quando era jovem e tolo. Estou preocupado com Asno. Confessou mudando de assunto. Por quê? Perguntou tenso. Essa amizade com o tal Hector, eu tenho medo dela se machucar ainda mais. Rafael engoliu seco pensando se falava ou não sobre a mensagem que recebera mais cedo, melhor não. Afinal ele não queria que ninguém soubesse, que eles iriam se encontrar. Também me preocupo, mas não creio que ele faça algum mal a ela. Preocupo-me mais com o fato de que eles estejam transferindo o afeto que gostariam de receber dos seus um para o outro.
Sabemos que o Albert jamais será um pai decente para a Samara. Mas a Açucena, quando descobrir a verdade sobre a mãe, se voltará para o pai, e então, como ficará a Samara? Eu também já pensei nisso. E você, quando vai se declarar para ela? Perguntou surpreendendo Rafael. Pelo menos ela não estaria totalmente sozinha. Assim que eu tiver coragem. Disse sorrindo. Espero que tenha coragem logo, poderia aproveitar o casamento do meu irmão. Respondeu batendo em seu ombro. Preciso fazer isso antes. Como eu vou convidá-la para ser meu par no casamento? Sorrindo seguiram cada um para o seu carro. Jéssica levou Rafael até o escritório. Ele foi à janela enquanto esperava. A casa era enorme, se perguntava o que levava um homem que vivia sozinho comprar uma casa tão grande. Depois do incêndio, o hospital central ficou lotado. E Hector se recusou a permanecer internado. Disse que estava bem e poderia desocupar o leito para alguém que precisasse mais. Nervoso, passou as mãos pelos braços. Inquieto com a demora do homem. Não fazia ideia do que ele poderia querer, e por que pedira sigilo quanto a isso. Aliás, tinha a sensação de que Hector não gostava dele. Certo que as primeiras vezes que se viram Rafael foi um pouco duro, mas o homem não precisava guardar rancor. Pensei que você não viria. Disse Hector assustando. Nervoso, colocou as mãos nos bolsos. O senhor disse que precisava falar comigo com urgência. Como não aceitar um convite desses? Disse displicentemente. Já conseguiram colocar o Caetano na cena do crime? Perguntou sem rodeios indo à mesa. Não. Averiguamos o álibi dele. Realmente ele viajou na noite anterior e só voltou 2 dias após as explosões que causaram um incêndio no hospital. Ele criou o álibi perfeito. Retrucou irritado. Conseguiu alguma coisa com as águas? Não. Todas que eu levei ao laboratório estavam limpas, mas já sabíamos disso. Infelizmente. No momento em que Hector despertou, ele chamou o delegado dizendo que acreditava que haviam colocado alguma coisa na água de Samara. Imediatamente o delegado pediu que pegassem todas as águas que fossem encontradas para fazer análise. Pedro, o policial que levou as garrafas d'água para a delegacia, percebeu que todas haviam identificação. Mas misteriosamente, quando as garrafas foram mandadas para o laboratório, a da Samara havia desaparecido. Você confia mesmo nesse Pedro? Perguntou Hector desconfiado. Sim. Além disso, se fosse para ele próprio dar fim na garrafa da Samara, a troco do que ele diria que a dela estava entre as que foram recolhidas? Verdade. O delegado precisa fazer uma limpeza naquela delegacia. Bem que ele tem tentado, mas é mais difícil do que parece. Eu imagino. Afinal, a corrupção nessa cidade não está apenas na delegacia. Rafael, eu te chamei aqui, porque quero que você me faça um favor. Talvez ela te ouça, porque a mim ela não escuta. Nunca vi uma pessoa tão teimosa. Rafael franziu o senho confuso. O senhor quer que eu fale com a Açucena? Acho que o Luan é mais indicado. Respondeu inquieto, já tinha problemas demais para se meter nos problemas familiares dos outros. Hector franziu o senho. Não, não estou falando da Açucena, e sim da Samara. Você poderia falar com ela sobre esse negócio de ela ficar andando sozinha por aí? Quando eu penso que ela está segura e protegida, ela aparece aqui tocando meu interfone. Disse sem nenhuma emoção. Rafael notou um brilho diferente no seu olhar, mordeu o lábio para não sorrir. Sabia que a preocupação com ela era genuína. Ela se preocupa com o senhor, por isso sempre vem aqui. Respondeu contendo o riso, até porque sabia que ele estava certo. Ela precisava se cuidar mais. Eu sei. Mas é ela quem precisa de preocupação nesse momento. Não quero que ela se ponha em riscos desnecessários. Rafael concordava com ele. Inclusive todos já haviam dito isso a ela. Mas ela não ouvia ninguém. Estava preocupada com Hector devido ao modo como a filha o estava tratando e por algum motivo que Rafael não conseguia compreender, ela o via realmente como a um pai. Por isso ele e o Eric estavam tão preocupados. Sinceramente, eu só vejo uma saída para ela não vir à sua casa. Disse pensativo. Inflexível, Hector aguardou. O senhor visitá-la. Não sei se o Eric vai gostar de me ter na casa dele. O Eric é uma pessoa compreensível e fará qualquer coisa pela segurança da irmã. Se você falar com ela. Já falamos.
Disse sorrindo para que o senhor não se preocupe, eu tenho ficado de olho nela quando ela vem visitá-lo. Temos nos revezado, eu e o Isaac. Sei que não é a mesma coisa de ela ficar em segurança com a Rosa e os gêmeos. Mas também não é justo ela ficar presa enquanto quem quer fazer mal a ela fica solto por aí. Você tem razão, mas se acontecer alguma coisa com ela? Perguntou abaixando a cabeça. Rafael suspirou. Só de imaginar algo assim seu coração acelerava. Estamos todos cuidando dela. Você acha que se eu a convidasse para passar alguns dias aqui comigo ela aceitaria? Perguntou tímido. Rafael sorriu. Ali estava uma situação que ele jamais imaginou desde que o conhecera. Ela talvez aceitasse. Não sei se o Eric concordaria com isso, ele é um pouco possessivo com a irmã. Talvez não seja mesmo uma boa ideia, ela está melhor na casa dele. Mudando de assunto, você já viu isso? Perguntou entregando um convite. Vão reabrir o resort? Perguntou intrigado. O senhor conseguiu descobrir quem é o dono do local? Ainda não, nem do resort e nem da casa onde eu fiquei os últimos 20 anos. O Isaac também está tentando descobrir. Disse distraidamente olhando o convite. Quem foi o remetente? Sem remetente. Os dois encararão-se desconfiados.